Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e este é o programa EBD em Síntese. Estamos em um novo trimestre da Escola Bíblica Dominical, primeiro trimestre do ano de 2021, e quero saudar com a paz do Senhor todos os professores e superintendentes da Escola Bíblica Dominical, todos os ouvintes da Rádio Libertadora, FM 96.3, como também os telespectadores da TV AD e do nosso canal no YouTube. Esse programa, EBD em Síntese, ele é transmitido por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró. Nós vamos hoje estudar a lição de número 3, de 17 de janeiro de 2021, e a lição 3 tem como título o batismo no Espírito Santo. O texto áureo da nossa lição se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. E a verdade prática da nossa lição diz assim: ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão. E para nós, essa é uma verdade apresentada nas Escrituras. Então, meus irmãos, nossa lição de hoje vai falar sobre batismo no Espírito Santo. Há duas nomenclaturas que normalmente são utilizadas no nosso dia a dia nas igrejas pentecostais: batismo com o Espírito Santo e batismo no Espírito Santo. Essa nomenclatura de batismo com o Espírito Santo, ela vem muito da versão Almeida Revista e Corrigida, como nós lemos aqui no texto áureo da nossa lição, de Atos 1:5, que fala batismo com o Espírito Santo. Mas os estudiosos da língua grega, eles, na sua grande maioria, eles defendem que o mais correto, o mais adequado, a nomenclatura mais adequada é batismo no Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o meio no qual o crente é batizado. Então, meus irmãos, na nossa lição de hoje tem como objetivo geral conscientizar o crente a respeito do batismo no Espírito Santo como uma verdade revelada nas Escrituras. Então, essa experiência de batismo no Espírito Santo, que tanto as igrejas pentecostais pregam e falam, não é uma invenção do movimento pentecostal, mas é uma experiência revelada nas Escrituras, é uma experiência que tem base na Bíblia Sagrada. Então, especificamente, nós vamos no tópico 1, conceituar o batismo no Espírito Santo, no tópico 2, mostrar o propósito do batismo no Espírito Santo, e depois vamos destacar o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Nós louvamos a Deus pelo movimento pentecostal que Deus levantou, porque no final do século XIX para início do século XX, a cristandade de modo geral, os protestantes de modo geral, estavam entrando por um caminho de muita formalidade. A teologia liberal ameaçava os arraiais cristãos e com essa teologia liberal, descrendo nos milagres registrados na Bíblia, um cientificismo muito forte, negando a sobrenaturalidade das Escrituras, negando a atualidade de milagres. Então, o pentecostalismo é uma reação contra uma estrutura formal e exageradamente intelectualizada do comportamento cristão. Muitos cristãos, na época, no século XIX e início do século XX, não entraram pelo caminho da teologia liberal, que negava os milagres da Bíblia, mas também entraram pelo caminho, por outro lado, entraram pelo caminho do cessacionismo, que negava a atualidade dos dons espirituais, o que é uma contradição muito grande, porque os cessacionistas, eles acreditavam e até hoje acreditam
que os milagres registrados na Bíblia são verdadeiros, realmente aconteceram, acreditam que Deus realmente realizou todos esses milagres, mas infelizmente eles acham que Deus não realiza mais esses milagres, esses sinais por meio da igreja, por meio do seu povo. Então, Deus levanta aqui na terra muitos cristãos em várias partes do mundo, mas principalmente nos Estados Unidos, levanta cristãos para orar, para buscar Deus, para se consagrar num movimento restauracionista, para restaurar para os dias atuais todo aquele fervor, todo aquele vigor, as manifestações do Espírito Santo registradas no livro de Atos dos Apóstolos. Então, o movimento pentecostal é um movimento restauracionista, porque ele trabalha nessa linha de restaurar para os dias atuais todas aquelas manifestações sobrenaturais do Espírito Santo que havia na igreja primitiva e que são registradas no livro de Atos dos Apóstolos. Então, o batismo no Espírito Santo busca uma aproximação de um Deus pessoal e real. O tópico 1 da nossa lição: o que significa batismo no Espírito Santo? Meus irmãos, havia uma promessa no Antigo Testamento, por meio do profeta Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29, de que Deus derramaria do seu Espírito sobre todas as pessoas. Então, Deus já havia prometido lá em Joel um derramamento do Espírito Santo abundante sobre todos os crentes. E essa promessa identificada, Jesus falou que é a promessa do Pai, ela foi ratificada por João Batista no seu ministério. Mateus 3:11, João Batista disse: eu batizo com água para o arrependimento, mas Jesus vai batizar vocês com o Espírito Santo. Então, meus irmãos, a promessa do batismo no Espírito Santo, feita inicialmente pelo profeta Joel, foi ratificada por João Batista e também por Jesus. Jesus disse: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. E Jesus, depois da sua ressurreição, antes de voltar para o céu, Jesus tornou a lembrar os seus discípulos a respeito da promessa do batismo no Espírito Santo. Ainda em Lucas capítulo 24, Jesus disse: olha, antes de vocês saírem aí pelo mundo pregando o Evangelho, fiquem em Jerusalém, não saia de lá, até que do alto sejais revestidos de poder. Em Atos capítulo 1, versículos 4 e 5, Jesus disse assim: certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então Jesus, uma das últimas palavras que ele disse aos seus discípulos foram essas: fiquem em Jerusalém, eu vou cumprir a promessa do meu Pai, e vocês certamente viram João batizar com água, mas vocês serão batizados no Espírito Santo muito em breve. Então, meus irmãos, assim aconteceu. O capítulo 2 de Atos dos Apóstolos diz que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e, de repente, ouviu-se do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, pousar sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, ali no dia de Pentecoste, cumpriu-se a promessa do Pai, do batismo no Espírito Santo, e a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo, e como evidência disso, eles passaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então,
é importante a gente entender essa expressão cheio do Espírito Santo. Em todo o livro de Atos dos Apóstolos, quando a Bíblia fala cheio do Espírito Santo, significa batizado no Espírito Santo. Lá em Efésios 5,18, quando fala cheio do Espírito Santo, ali está se referindo à ação santificadora do Espírito Santo, trabalhando no caráter e na transformação interior do crente. Então, essa promessa do batismo no Espírito Santo cumpriu-se no dia de Pentecostes, por isso é que uma igreja pentecostal é uma igreja que crê, que busca, que recebe e que prega a respeito do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais. Muito bem, meus irmãos, vamos fazer o primeiro intervalo do nosso programa de hoje. Rapidinho a gente volta para continuar o estudo da nossa lição. Continue conosco. Caros irmãos e irmãs, alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical, estamos de volta com o programa EBD em Síntese, programa semanal transmitido por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, Rádio Libertador FM 96.3, TV AD e nosso canal no YouTube. Nós estamos estudando neste trimestre a respeito do verdadeiro pentecostalismo e hoje a lição em estudo é a lição de número 3, intitulada Batismo no Espírito Santo. Então, meus irmãos, é importante a gente entender que batismo no Espírito Santo é diferente, é uma experiência distinta da conversão. Então, há uma confusão aí entre muitos protestantes a respeito disso, porque os cessacionistas, os nossos irmãos protestantes cessacionistas, eles dizem que o batismo no Espírito Santo é a mesma coisa que conversão, mas nós pentecostais não acreditamos assim. Nós pentecostais, por meio da Bíblia Sagrada, nós entendemos que o batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão e da regeneração. Todo crente que é salvo em Jesus, ele tem o Espírito Santo. Ele é casa, morada e templo do Espírito Santo. Porém, nem todo crente, ele é batizado no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta, diferente da regeneração do novo nascimento. O batismo no Espírito Santo pode acontecer quando alguém se converte a Cristo e geralmente acontece depois. Eu já vi pessoas serem batizadas no Espírito Santo no momento que a gente foi orar por ela e aquela pessoa ali aceitou a Jesus. Mas normalmente é uma experiência não somente distinta da salvação, mas também posterior. Então o batismo no Espírito Santo geralmente ocorre posterior, em uma data, um momento posterior após a conversão, podendo também acontecer imediatamente, ato contínuo, a conversão. Mas é importante a gente entender e colocar que o batismo no Espírito Santo é só para quem é crente. Pessoas descrentes que não aceitou a Jesus ainda não pode ser e não é batizada no Espírito Santo. Lá no dia de Pentecostes, cerca de 120 discípulos foram batizados no Espírito Santo. Todo mundo que estava ali no dia de Pentecostes, aqueles 120 irmãos, já eram crentes, já tinham o Espírito Santo na sua vida, mas ali eles receberam essa experiência. O batismo no Espírito Santo é uma experiência sobrenatural, é um revestimento de poder do alto para que o crente faça a obra de Deus com mais eficiência. Lucas 24:49, Jesus falou que é um revestimento de poder do alto, é uma capacitação sobrenatural para o crente fazer a obra de Deus. Essa experiência sobrenatural do batismo no Espírito Santo pode ocorrer junto com a regeneração, ato contínuo a regeneração, mas geralmente, via de regra, acontece depois do novo
nascimento. Tal experiência Deus disponibilizou para todos os crentes, homens e mulheres, jovens e idosos, escravos e livres, e em todos os lugares e em todas as épocas, porque, como disse Pedro, a promessa do batismo no Espírito Santo diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe e a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. O tópico 2 da nossa lição fala do propósito do batismo no Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8, é o texto áureo do propósito e da finalidade do batismo no Espírito Santo. Diz assim a palavra de Deus em Atos 1 e 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, o propósito principal do batismo no Espírito Santo é revestir o crente de poder a fim dele trabalhar na obra de Deus, para o serviço cristão. É uma capacitação divina para o serviço cristão. E, além dessa capacitação sobrenatural para fazer a obra de Deus com mais eficiência, Deus, por meio do batismo no Espírito Santo, inclui o crente numa dimensão de relacionamento mais sobrenatural com Deus, de mais sobrenatural com o Espírito Santo. O propósito central, diz aqui no tópico 2.1, é a capacitação do Espírito para o serviço divino, como o poder para uma vida santa e serviço eficaz, a pureza ou a santificação simbolizada pelas línguas de fogo, o revestimento pleno do poder de Deus e a proclamação ou testemunho de Cristo. Então, são propósitos e finalidades do batismo no Espírito Santo. No tópico 2.2 diz ser imerso, porque essa palavra batismo significa imersão, mergulho. Então, ser imerso significa capacitação, isto é, revelação dos mistérios de Deus, poder para testemunhar de Jesus, profetizar e realizar milagres. Por isso que as igrejas pentecostais, elas são mais eficientes no trabalho de evangelização, plantação de igrejas e crescimento. O movimento pentecostal tem pouco mais de 100 anos de existência e hoje os pentecostais já representam aí aproximadamente 70% de todos os cristãos do mundo, porque as igrejas pentecostais revestidas com esse poder do Espírito Santo, com essa capacitação divina para as missões, para o serviço, elas logram mais êxito na tarefa de evangelização e discipulado. Louvamos a Deus por isso. Tópico 2.3, uma necessidade real e atual. Nós vemos no discurso de Pedro no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, versículos 37 a 39, as seguintes palavras. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Do mesmo jeito que a igreja primitiva precisava da capacitação sobrenatural do Espírito Santo para fazer a missão, para fazer a obra de Deus, para a evangelização, da mesma forma a igreja atual também precisa. Estamos vivendo em um mundo muito secularizado, estamos vivendo em um mundo em que o sobrenatural, as experiências sobrenaturais com Deus estão cada vez mais escassas, inclusive até mesmo dentro de muitas igrejas, porque muitas pessoas não olham mais e não pensam mais nas coisas de cima e vivem somente pensando nas coisas que são aqui da terra.
Muitos confiam na ciência, na tecnologia apenas e deixam de confiar nos milagres de Deus, nas intervenções sobrenaturais de Deus. Então, as igrejas pentecostais têm sido instrumentos de Deus, os crentes pentecostais têm sido tochas vivas de Deus para poder disseminar no meio do povo de Deus essa noção do sagrado, essa noção do sobrenatural, desse relacionamento mais vivo, mais presente, mais real com Deus em pleno século XXI. Então, é uma necessidade do batismo no Espírito Santo para todo crente. O crente que quer trabalhar para Jesus, que quer fazer a obra de Deus, ele precisa ser batizado no Espírito Santo, deve buscar o batismo no Espírito Santo. É Jesus quem batiza, peça a Cristo. João Batista disse: eu batizo com água para o arrependimento, mas Jesus é quem batiza vocês com o Espírito Santo. Então, meus irmãos, peçamos a Cristo o batismo no Espírito Santo, é Ele quem batiza. Não existe uma fórmula mágica, uma receita de bolo para você seguir para ser batizado no Espírito Santo. Porém, algumas coisas são fundamentais. Primeiro, é necessário que você creia nessa promessa, que essa promessa é para os nossos dias, como diz a palavra de Deus em Atos 2:39. É para nós, é para hoje, é para todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Uma vez crendo que essa promessa é para nós, tenha fé, busque com perseverança. Então, creia e busque com perseverança que Deus vai batizar você no Espírito Santo. Amém? Vamos fazer mais um intervalo no nosso programa de hoje. Rapidinho a gente volta para o terceiro e último bloco da nossa lição, do nosso programa. Continue conosco e até já. Queridos irmãos e irmãs, estamos de volta com o programa EBD em Síntese, transmitido por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, Rádio Libertador FM 96.3, TV, AD e mídias e redes sociais da Assembleia de Deus em Mossoró. Estamos estudando neste trimestre sobre o verdadeiro pentecostalismo e hoje, na lição do dia 17 de janeiro de 2021, a lição de número 3, tem o título de Batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é uma experiência sobrenatural, distinta da salvação que o crente pode ter. É Jesus quem batiza o crente com o Espírito Santo. E o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder do alto para que o crente faça a obra de Deus com mais eficiência. O batismo no Espírito Santo está à disposição de todos os crentes. Todos os crentes, eles têm o Espírito Santo. Todo crente salvo, ele é templo, casa e morada do Espírito Santo. Mas isso não é o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão, é uma experiência distinta do novo nascimento e o objetivo do batismo no Espírito Santo é revestir o crente de poder do alto para que ele faça a obra de Deus com mais eficiência. Então, essa promessa diz respeito a nós, está à disposição de todo crente. É preciso crer, buscar em oração, perseverar para que Deus batize no Espírito Santo. Assim como a igreja neotestamentária precisava do revestimento de poder do alto para cumprir a grande comissão que Cristo deu a ela, a igreja também do século XXI precisa desse revestimento de poder do alto para que nós possamos cumprir a nossa missão nesta era, neste tempo. Tópico 3 da nossa lição: o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Meus irmãos, a Bíblia mostra que o primeiro caso de batismo no Espírito Santo registrado na Bíblia Sagrada está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Aconteceu no dia de Pentecostes. Diz o texto, que no dia de Pentecostes
eles estavam lá orando, buscando a promessa do Pai. Jesus tinha mandado eles irem para lá, e a Bíblia diz que depois de 10 dias de oração, 10 dias de campanha de oração, pedindo e buscando esse revestimento de poder, a Bíblia diz que Jesus batizou eles com o Espírito Santo. Diz Atos 2:4 que todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, essas outras línguas, ou a glossolalia, são línguas ininteligíveis, são línguas desconhecidas de quem fala, são línguas desconhecidas de quem fala. Não são línguas aprendidas, não são idiomas que a pessoa estuda. Há uma divergência entre os pentecostais, que línguas aqueles discípulos falaram no dia de Pentecostes. Uma parte dos estudiosos pentecostais acredita que no dia de Pentecostes o que eles falaram, línguas humanas, porém línguas que eles não tinham aprendido. Ou seja, as línguas faladas no dia de Pentecostes eram línguas desconhecidas ou línguas estranhas de quem falava, porém línguas conhecidas de quem ouvia. Então ali aconteceu a xenolalia, que é um tipo de glossolalia. São línguas desconhecidas de quem fala, porém conhecidas de quem ouve. E o importante disso aí é que são línguas que foram concedidas pelo Espírito Santo. A pessoa falar numa língua desconhecida, ela falou por milagre do Espírito Santo. Já outros comentaristas, outros teólogos pentecostais, que é o caso do Ezequias Soares, que é o comentarista desta revista, desta lição bíblica, ele acredita, ele defende que as línguas no dia de Pentecostes eram desconhecidas sim de quem falava, né, mas eles falaram línguas ininteligíveis, eles falaram línguas que não falaram idiomas aqui da terra, mas que naquele momento Deus operou um milagre para que as pessoas ouvissem como se fosse um idioma terreno. Então, Ezequias Soares defende que eles falaram línguas ininteligíveis, não falaram idiomas terrenos, mas que aquele povo ali ouviu línguas terrenas. O mais importante disso tudo é que são línguas desconhecidas de quem fala, e falaram sob o poder e a influência do Espírito Santo, conforme está bastante claro em Atos 2:4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, é conforme o Espírito Santo concedia. Então, falou por milagre do Espírito Santo. Seja a língua da terra ou língua ininteligível, mas o importante é que falou por capacitação do Espírito Santo, e isso foi um sinal, foi a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. Quando o povo ouviu aquilo, todo mundo correu para cima e perguntou: o que é isto dizer? O que é que significa essas línguas? O povo, ele não estava querendo saber da visão de língua de fogo e nem do som veemente e impetuoso. O povo perguntou a respeito das línguas. O povo ficou maravilhado em ouvir aqueles discípulos falarem em línguas estranhas. Então eles perguntaram, e Pedro levantou-se e fez aquele discurso dizendo que isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Então, meus irmãos, nós cremos que as línguas estranhas são a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. Essas línguas estranhas, como evidência inicial do batismo no Espírito Santo, elas se repetiram lá na casa de Cornélio, em Atos capítulo 10, como também se repetiram lá em Éfeso, em Atos capítulo 19. Então, dos 5 casos, das 5 ocorrências de batismo no Espírito Santo registradas em Atos dos Apóstolos, em 3 delas, o texto bíblico claramente e explicitamente diz
que elas falaram em línguas estranhas. Nas outras duas ocorrências, que foi a primeira em Samaria, em Atos 8, e depois em Damasco, Atos 9, quando Paulo foi batizado no Espírito Santo, lá não diz claramente que eles falaram línguas estranhas, mas está implícito no texto que aconteceu algum sinal, alguma evidência que foi suficiente para eles acreditarem que aquela pessoa foi batizada no Espírito Santo. Então, meus irmãos, as línguas são evidência inicial, mas apenas a evidência inicial, pois há evidência contínua da presença do Espírito Santo, como fruto do Espírito e a manifestação dos dons. Então, as línguas estranhas, elas evidenciam que a pessoa foi batizada no Espírito Santo, mas há outras evidências também, como a produção do fruto do Espírito, a manifestação dos dons espirituais. Então você tem línguas como evidência do batismo no Espírito Santo, conforme registra o livro de Atos dos Apóstolos, e você também tem línguas como o dom de variedade de línguas, conforme consta em 1 Coríntios, capítulo 12 e capítulo 14 de 1 Coríntios. Aquele que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, porque ninguém entende, e em espírito fala de mistérios com Deus, fala com Deus em mistérios. Então as línguas estranhas, elas são importantes, elas edificam a si mesmo. Paulo disse, eu dou graças a Deus porque falo mais línguas do que todos vocês. Paulo disse, não proíbam falar línguas. Busque, incentivou a busca do dom de profecia, mas ele disse também que não era para proibir falar línguas. Esse dom, sem dúvida, é muito útil para a oração, as devoções pessoais e o desenvolvimento da nossa sensibilidade no Espírito. Diz 1 Coríntios 14, 4, quem fala em língua a si mesmo se edifica. Então, aquele que fala em línguas edifica a igreja. E os dons espirituais, o batismo no Espírito Santo, não ficou somente no passado, mas também ocorre no presente. Então, concluindo o estudo da nossa lição de hoje, o que todo o povo pentecostal precisa saber sobre o tema desta lição, que ser batizado no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão e que capacita o crente para testemunhar de Jesus e ter uma vida cristã abundante e vitoriosa. Essa manifestação do batismo no Espírito Santo é atual e concedida a quem a buscar com fé, obediência, humildade e persistência, cujo sinal físico, visível e inicial do recebimento do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas. Muito bem, meus irmãos, muito obrigado pela sua audiência, telespectadores da TV AD, ouvintes da Rádio Libertadora. Concluímos assim o estudo da lição 3, batismo no Espírito Santo. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, ore a Deus e busque, porque a promessa vos diz respeito a vós também. Muito obrigado pela sua audiência, a paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.